Boa noite, meus irmãos. Boa noite, pastor Everaldo, Tamires. Vamos aguardando um pouquinho o pessoal chegar aqui na nossa live para a gente poder começar. Meu pastor e meu amigo, pastor Everaldo, grande homem de Deus. Paz do Senhor, minha irmã. Boa noite. Boa noite. A gente está começando aqui a live do estudo bíblico, aguardando uns minutinhos para o pessoal ir chegando, mas é uma alegria sempre renovada estar em contato com os irmãos, estar repartindo com os irmãos da sabedoria e do conhecimento de Deus, coisas que nós temos aprendido juntos também. É muito gostoso aprender para poder passar, para poder dividir com os irmãos, né? O Ministério de Ensino da Casa de Oração tem este propósito, né? Estarmos dividindo o conhecimento que o Senhor nos acrescenta durante a preparação das aulas. Então, para nós também tem sido uma bênção de Deus estarmos aprendendo, né? E nós estamos aqui com o nosso livrinho, né? Esdras e Neemias, uma perspectiva de liderança. Nós estamos aprendendo com Esdras e Neemias sobre reconstrução, né? Liderar para reconstruir. E lembrando sempre que essa live, e mesmo os estudos que nós temos gravado, são autorizados pela editora Cristã Evangélica, que gentilmente nos autorizou a estarmos usando o livrinho nas redes sociais, tá? Então, muito obrigado à editora Cristã Evangélica, e assim nós podemos também repartir com outros irmãos, né? Boa noite, Jaque. Boa noite, Carla. Estamos aguardando aqui uns minutinhos até que o povo chegue para a gente dar o início, tá? Tem bastante coisa. Pastora Elza, paz do Senhor. Tem bastante coisa para a gente falar hoje. Nós vamos falar sobre 2 lições do livrinho, a 3ª e a 4ª aula. Lembrando que estas aulas gravadas até a número 4 estão disponíveis também na internet, tá? Lá no YouTube. Então vocês procurem essas aulas, já temos 4 aulas lá gravadas, aulas curtas, são só resumos, de mais ou menos 15, 16 minutos, para a gente, durante esse tempo em que a gente está vivendo em separação social, né? Que a gente não perca o foco do estudo, que a gente continue com o nosso estudo bíblico. E assim, quando nós voltarmos para as aulas presenciais, a gente não tenha perdido tempo, a gente consiga cumprir o cronograma do estudo bíblico. O Ministério de Ensino tem trabalhado nesse sentido junto com os nossos professores, as nossas joias, as nossas pérolas que nós temos, e nós temos também algumas programações, talvez, se Deus ajudar ainda para esse semestre, nós temos boas novidades para vocês, tá? Estamos trabalhando para isso. Talvez na semana que vem a gente já traga uma dessas novidades para vocês, até talvez numa live, tá bom? A gente talvez faça uma live para trazer essa novidade, para apresentar para vocês essa novidade que nós vamos ter.
que é uma bênção. Vai ser realmente edificante, não só para o Ministério de Ensino da Casa de Oração, mas para toda a igreja. Então, fiquem curiosos, tá? Porque a semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos, talvez através de uma live, apresentando uma novidade para a igreja, tá? Não é só para o Ministério de Ensino, mas é para toda a igreja. Meu cunhado Beto entrou, boa noite. Espero que vocês participem também, tá? Quem tiver dúvidas, quem assistiu ou leu a terceira e a quarta aula e que tiver alguma dúvida e quiser participar se tiver alguma dúvida, quiser participar da live, coloque a sua dúvida aí, a sua pergunta, que a gente vai tentar solucionar essa dúvida para você responder, tá bom? A gente também vai ter a participação da nossa professora Tamires daqui a pouco, ela que fez a quarta aula, a gravação da quarta aula, e ela vai também estar participando aqui na live, tá bom? Boa noite, Regiane, minha cunhada. A terceira aula, que já está gravada e já está disponível lá no YouTube, Esdras, ele apresenta no capítulo 2 do livro de Esdras uma lista, a lista dos que regressaram, tá? Tá lá. Boa noite, Johnny, meu amigo, Johnny Brigante. Deve estar com uma bandeja de torresmo ali, uma Coca-Cola gelada com 3 pedras de gelo. Nosso professor também do estudo bíblico. Então, Esdras vai colocar ali esta lista das pessoas, mas ele faz uma lista assim genérica, né? Mas ele, na verdade, apresenta 3 listas. Apresenta 3 listas. A primeira é o grupo de primazia. A gente falou um pouquinho já na live passada sobre isso. A minha, aqui no meu celular ficou meio... A minha imagem ficou meio opaca, não sei na de vocês, tá? Deve ser algum problema aí. Amém? Então vamos continuar. O Johnny está comendo lasanha com arroz, é isso aí. Coca-Cola não pode faltar. Ele gosta muito de comer tudo com arroz. Ele come lasanha com arroz, come... nhoque, viu, pastor? É nhoque que ele gosta de comer com arroz. É isso aí. Bora lá. Tá embaçado, né? Agora melhorou. Agora voltou, ó. Tá bom? Melhorou. Então Esdras apresenta 3 listas daquelas pessoas que voltaram. A primeira lista, a lista de primazias. Tá bom? Que eram aquelas pessoas que se recordavam que naquele tempo da Babilônia conseguiam se recordar da sua origem, da sua cidade natal, do seu ofício e da sua genealogia. Então eles estavam distantes da terra de Jerusalém, mas lá na Babilônia, e muitos deles nasceram na Babilônia, como a gente já falou, mas eles tinham aquele interesse de guardar na memória coisas do tempo que os seus antepassados viviam em Jerusalém, porque isso trazia esperança no coração deles. Então, eles sabiam quem eram os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, sabia qual era o ofício, se eles vinham de uma genealogia de levitas ou de sacerdotes, ou eles sabiam a cidade natal que
que eles moravam, né? Então isso contribuiu para que quando eles voltassem, eles fossem recolocados no local de origem, na cidade de origem, na função de origem, tá? E que eles soubessem quem era, que Esdras e Neemias e Zorobabel ficassem sabendo qual era a genealogia, de que família, de que tribo eles vinham. Isso era muito importante naquela época. E por isso eles eram chamados do grupo de primazia. Amém? Eu não sei se eu estou com o pastor Rogerinho aí. Se ele quiser entrar para fazer uma saudação para os irmãos da igreja e quiser participar, ele fica à vontade também, pode pedir para participar que eu já coloco ele aqui. Mas enfim, então para aqueles que chegaram agora, né, meu boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos iniciando devagarzinho aqui a nossa live do estudo bíblico. Daqui a pouco participação da Tamires também, que foi a nossa professora da quarta aula. Todos os professores estarão aqui nas lives de acordo com o tempo das suas aulas. Então os professores vão fazer as lives, vão fazer as gravações dos estudos e na semana que ficar disponibilizado o estudo, vão participar das lives. Então todos vão participar, tá? Então hoje, participação da Tamires, que fez a gravação da quarta aula. Tá muito bonitinho, vocês podem procurar lá que vocês vão gostar da aula. Uma aula muito, muito proveitosa. Então, e como tem a participação da Tamires, queria pedir aí para os jovens também entrarem e participar com a gente, viu? Quem tem filho aí, quem tem sobrinho, dá uma ligada para eles, pede para eles participarem com a gente, viu, Fred? Pede para os jovens participarem aí, daqui a pouco participação da Tamires, né? Eu queria que eles participassem também, se interessassem também por estudo bíblico, tá bom? Tem o nosso, quem pode falar mais sobre isso também, sobre interesse em estudo bíblico, é o nosso pastor Rogerinho, que está aqui. Eu vou chamar ele para ele dar uma saudação aqui especial para a igreja, tá? Só um minutinho. Boa noite, pastor Rogerinho, a nossa formiguinha de Deus, nossa abelhinha de Deus. Paz do Senhor, meu pastor, boa noite. Paz, Paulão. Estou acompanhando aqui a equipe toda aí, tá trabalhando bastante, hein? Eu vi aí você... Oi? Eu tô falando que a equipe tá trabalhando bastante, né? Graças a Deus nós... Graças a Deus. Estamos vivendo um tempo de produzirmos demais nesse tempo, né? Apesar da reclusão social, nós temos visto muito aquilo que são os princípios. Eu estava meditando um pouco na aula, né? Lógico que você vai colocar a Tamires aí para falar um pouco mais, né, da próxima aula também, da aula 4, a aula que ela aplicou. E eu estava meditando muito naquilo que ela estava falando a respeito do que nós estamos vivendo, né? Essa semana nós vivemos uma experiência assim, para mim foi extraordinária, né? Até para ser pauta daquilo que ela vai discorrer na aula, né? Nós vivemos uma experiência de uma generosidade assim absurda. E eu fico muito feliz, né, por aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. A gente começa a perceber que todos os acontecimentos dessa semana, eu lembro muito daquilo que você havia falado com o pastor Luiz, na época em que trouxe esse material para esse tempo, né? Para esse período, na verdade. Eu vejo muito Deus usando-nos de forma muito semelhante àquele período, né? Um contexto de unidade, de generosidade, de contribuição, de tempo, né? De dedicação da sua própria vida em prol do reino, de maneira geral, né? Eu vendo a aula essa semana, eu fiquei muito feliz por ver que nós estamos conectados no mesmo espírito. Isso me alegrou muito. E eu queria aproveitar aqui, né, e já reforçar o convite para quem ainda não viu a aula, não assistiu a aula, né, para estar conectado, porque eu percebo muito que Deus está construindo, de fato, uma história para nós, né, como comunidade. Ele está trabalhando muito
na nossa vida nesses últimos dias, né, de reclusão, na questão da identidade, do serviço, da comunhão, da unidade, e isso tem me alegrado muito, perceber que nós temos uma igreja obediente, uma igreja que está sensível à voz do Espírito Santo e está se permitindo surfar nessa onda aí que o Senhor está colocando para cada um de nós aí. Muito obrigado por estar encabeçando também esse desafio, que eu sei que para você foi um desafio naquele primeiro momento da nossa conversa. Muito obrigado mesmo, sem o seu apoio nada disso estaria sendo possível para esse tempo e quero agradecer a Deus e honrar a sua vida aqui publicamente para todo mundo que nos assiste. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. A gente está ainda aprendendo, né, pastor? Verdade. A gente ainda sofre um pouquinho, ainda tem algumas coisinhas que a gente vai ter que ajustar, mas glória a Deus. A igreja a gente vai falar depois sobre isso, né? Sobre unidade. Tem um versículo aqui que é muito lindo sobre unidade. Depois vou até preferir que a Tamires fale um pouquinho sobre isso. Como eles se uniram um propósito. A palavra é linda, né? Sim. Exato. E eles, diz o versículo que eles trabalhavam como um só homem. Como se fossem um. Isso é unidade. Ninguém quer ser mais do que ninguém quer fazer mais do que ninguém quer aparecer mais do que ninguém, né? Mas todos querem contribuir como se fossem uma só pessoa. É como se todos nós, unidos, representassem, e nós representamos o corpo de Cristo, né? A unidade do corpo de Cristo, cuja cabeça lidera a igreja bíblica. Né? Então, é muito interessante como essa aula de Esdras e Neemias, ela remete muito a esse pensamento, sabe? Como a igreja tem que trabalhar unida para alcançar um propósito. Verdade. Você numa das pregações que você fez, foi durante a noite, você falou como eles trabalhavam distantes em cima dos muros, né? Reconstruindo os muros, eles estavam distantes, e eles se comunicavam por trombetas. Caso houvesse algum risco, eles acionavam as trombetas e eles ficavam sabendo que havia algum risco, algum perigo naquela determinada área do muro, e todos corriam ali para ajudar. Então, é unidade de propósito, é organização. Exato. E propósito sem organização vira bagunça, né? Então, organização, propósito, né? Amor. Isso tudo, esses livros de Esdras e Neemias estão ensinando para nós, né, que nós temos que ter esses elementos no trabalho da igreja. Então, a igreja está se aprimorando em organização, em aprimoramento e em união do propósito, né? Eu acho que eu vejo que quando a gente é engraçado que quando a gente se aplica para esse período na história da casa de oração, vamos dizer, a gente se aplicou de forma muito rápida, né? Porque como todos fomos pegos de surpresa, na mesma intensidade, né, que houve esse ajuste e esse entendimento de cada um de nós, né, encabeçando ali as lideranças, a gente percebe como Deus foi nos agraciando com talentos, né? Nesses últimos dias nós estamos vendo aqui todo mundo se descobrindo, né? Todo mundo aflorando alguma aptidão, algum talento, seja para o ensino bíblico, seja para uma ministração, né? Os irmãos, as irmãs que nem tinham muito contato com a tecnologia, como que cada um foi se moldando a essa nova realidade, e a gente percebe, né, que mais do que pensar nesse processo de crise, em sobreviver, né? Isso tem ficado muito forte no meu coração. Nós não estamos sobrevivendo à crise, nós estamos de fato reagindo a ela, né? Ressignificando, né? Se reinventando. Então acho que eu percebo a ação de Deus de forma palpável assim no nosso dia, na vida da nossa comunidade. Fico muito feliz mesmo por
por estarmos, né, vendo esse agir de Deus, essa ação de Deus, né? Isso é muito bom, bonito demais de ver. É isso mesmo, é isso mesmo. Você quer saudar aí o nosso irmão? Eu queria que você fizesse um apelo para os jovens estarem se unindo a nós aí, porque daqui a pouco a gente vai chamar a Tamires. Legal. E eu estou com um probleminha no som aqui, está dando um pouco de eco, mas certo. eu não tenho que ajustar isso, tá bom? Vamos trabalhando assim, com calma. Vai dar tudo certo. Fazer uma saudação, daqui a pouco eu já chamo a Tamires. Legal. Não, na verdade eu quero agradecer, né? Eu vi que o Fred, ele entrou agora há pouco aí também. Até pedi para o Fred, né, dar um salve lá para os meninos, né? Para os jovens nos grupos do WhatsApp, né? Eu acabei mandando para todo mundo, todos os meus contatos aqui. Eu sempre faço, né? Todos os dias eu procuro mandar o link de onde vamos transmitir. Mas é importante que os jovens que estão ao vivo aqui possam convidar os demais, né? Porque essa participação da Tamires, ela vem, né, abrilhantar aí essa nossa live de hoje. E a gente percebe o quanto que Deus tem dado a ela uma graça, né? Assim, no que diz respeito à comunicação, né? Estava assistindo a aula e, né, você começa a perceber como que passou a ser meio que natural, né? Por mais que existam aí os medos que a gente tem, né? Os receios, né? Quero até parabenizá-la aqui, né? Eu sei que ela está acompanhando a gente e perceber, né, como que ela se desenvolveu ali de forma tão tranquila e tão natural, né? Então parece até que ela faz isso há anos, né? Mas a gente começa a perceber que existe uma capacitação do Espírito Santo, existe uma graça de Deus, existe uma dependência de Deus, e é importante que os jovens também estejam atentos a isso, né? E que eles se coloquem, né? Eu sei que amanhã eles vão ter a live deles, mas eu já quero encorajar os jovens aqui a essa realidade aí, né? De que quando você se coloca à disposição, né? Como a Tamires está se colocando e tantos outros, né? O Fred, o Pedro, o Ryu, né? A gente percebe como que Deus, ele tem liberdade para agir em nós e é através de nós. Então chama a galera aí, Fred, dá uma chacoalhada aí na figueira aí para que os meninos estejam com a gente aqui, prestigiando esse momento tão especial em que nós estamos aqui aprendendo um com o outro e teremos aqui daqui a pouco a nossa professora, né, dessa quarta aula, que vai nos abençoar aí com a sua presença e com os seus ensinamentos. Estamos aqui para caminharmos e crescermos juntos. Amém? Amém, pastor? Lembrando que o pastor volta depois, às 11h33, na nossa oração Clama a Mim. Ele vai voltar, eu vou encerrar com ele agora, vou chamar a Tamires da Camila, e vocês vão ter mais da porção do nosso querido pastor, mais tarde, 11h33. Obrigado, pastor, Deus abençoe. Quer falar alguma coisa? Não, só vou falar pro pessoal, compartilha aí com todo mundo que você puder no seu WhatsApp, que a galera vai saindo de outras redes para estar conectada aqui, né? Vamos se esforçar para que todo mundo seja edificado aqui essa noite. Só reforçar esse aviso mesmo, agradecer mais uma vez a equipe do Ministério de Ensino, né, como um todo, e agradecer você por motivar essa galera jovem também, por ter um olhar, né, sensível e tendo enxergado neles capacidade, né? E eu sei que você tem feito isso com muito zelo, muito cuidado, mas acima de tudo tem impulsionado esses jovens aí para um tempo maravilhoso aqui. Tá bom? Muito obrigado, Paulão. Deus continue abençoando. Eu vou estar presente aqui, né, prestigiando, acompanhando tudo que a gente vai receber ainda nessa noite. Tá bom? Tô por aqui. Se você quiser entrar de novo depois, você me chama e a gente coloca você novamente. Tá bom? Maravilha. Obrigado. Valeu. Um abraço. Tamo junto. Tchau. Tchau, tchau. É isso aí, pastor. E queria que você continuasse chamando aí os nossos queridos aí para participar com a gente, tá? Nós temos uma igreja de 350 pessoas, 400 membros, talvez. E o meu desejo era que em todas as lives, pelo menos 100 pessoas participassem. Esse é o meu desejo. Então a gente precisa nós mesmos criarmos este hábito de convidarmos as pessoas, não é para minha honra, nem para minha glória, é tudo para a honra e glória de Deus. A gente pudesse estar atingindo em cada live, né,
pelo menos 100 pessoas. É isso que, para uma igreja de 400 membros, eu acho que seria razoável, né? Então vamos conversar com as pessoas e que elas estejam entendendo isso, né? Nós estamos aqui nesse propósito de comunicar a igreja nesse tempo de pandemia, e a igreja tem que participar em peso, sabe? Eu vejo lives de cantores sertanejos alcançando 5 milhões de pessoas. E quando a gente faz uma live da igreja, nós temos 20 e poucas pessoas. Então, eu sei que a nossa comunidade é pequena, mas a igreja precisa estar reagindo. Não é possível que uma live de um sertanejo alcance 3, 4, 5 milhões de pessoas nesse país. E quando se faz uma transmissão de uma igreja, a gente não consiga alcançar 30 pessoas, né? Eu estou falando isso porque faz parte do Ministério de Ensino essa evocação às coisas de Deus. O estudo bíblico, ele chama a atenção para uma vivência, uma convivência com Deus através da sua palavra. Então, o que nós estamos fazendo é difundir o amor de Deus através daquela ferramenta que nós temos agora, que é a live. Então, se nós temos uma igreja de 400 membros, né, pelo menos nas lives durante a semana, 100 pessoas. É esse meu coração fala isso. E isso, esquece a Marília Mendonça hoje, é isso mesmo, gente. Vem aprender a palavra de Deus aqui, porque o que você vai ouvir lá, você só vai aprender a beber, a xingar, a ter o coração ruim, mau. Aqui não. Aqui você aprende a louvar, a adorar a palavra de Deus na sua vida. Tá bom? Então eu só vou dar uma pincelada sobre a primeira aula. Eu estava falando da lista, né, que Esdras faz. A primeira lista, a lista de primazia. A segunda lista, ela é chamada, deixa eu ver aqui, o grupo secundário. O grupo secundário é aquele que não conhecia os seus antepassados, mas sabia da onde eles tinham vindo, da cidade, né? Que eles tinham vindo, que eles moravam antes de ir cativo para a Babilônia, antes de seus ascendentes, né, seus pais, seus avós, onde que eles moravam, que cidade, de onde eles vinham. Moravam em Jerusalém, moravam numa cidade próxima. E eles também guardaram menos do que o grupo de primazia. Eles tinham menos desejo nas coisas de outrora, né, do tempo de Jerusalém. E por isso eles viviam menos a experiência com Deus e viviam menos o desejo de voltar. Tinham menos esperança. E o terceiro grupo é o grupo dos rejeitados. Porque eles não lembravam nada de Jerusalém. Não sabiam quem eram seus pais, quem eram seus avós, não sabia de que cidade eles vinham, e não sabia qual era a função que eles tinham, que a família tinha. Não sabia se era sacerdote, se era levita. Então foi mais difícil. Eles são chamados rejeitados, não quer dizer que Esdras, Neemias e Zorobabel, os líderes, rejeitaram eles, não é isso. Tá? Eles foram acolhidos em Jerusalém, participaram de todo o processo, aprenderam a palavra de Deus, né, reaprenderam a adorar, a louvar, mas era um grupo que não tinha isso no coração. Eles acabaram voltando para Jerusalém, mas eles não guardaram na memória as coisas de Jerusalém. Não é que eles fossem rejeitados por Deus, tá bom? Deus não rejeita ninguém. A palavra de Deus é inclusiva, ela inclui as pessoas, ela não rejeita. Tá bom? Queria que a Tamires agora pedisse permissão para entrar. Vamos chamar ela para conversar um pouquinho sobre a quarta aula, que é muito interessante. Tá? Lembrando que a gente tem muito assunto hoje, se for preciso, a gente, depois das 9 horas, a gente encerra às 9 horas e recomeça, e vocês voltam para a gente poder
recomeçar um pouquinho aí por mais alguns minutos, tá bom? Mas eu queria que vocês participassem também, tá? Enviando, já são 8h30 já, então provavelmente a gente vai ter que reiniciar depois, tá? Eu vou chamar a Tamires aí, a nossa professora. Primeiro ela vai dar um alô para vocês e depois a gente começa a conversar. O também vai participar, dando a sua pinceladinha teológica para a gente a crescer, né? Ser instruído pela palavra de Deus, né? Boa noite, Tamires, Deus abençoe. Oi, todo mundo me vendo? Oi, professora. Tudo bem, professora? Tudo bem. O pessoal está elogiando aí a sua aula. Pois é, então, eu preciso fazer umas correções aí na minha aula. A gente já vai falar disso. Faz uma saudação aí ao pessoal que está te vendo aí agora. Oi, todo mundo. Tá todo mundo conseguindo me ver legal? Como vocês estão? Já estão loucos dentro de casa ou ainda não? Eu não tô louca, mas eu tô quase. É isso aí. Então, convocando todo mundo, nós já estamos com 30 pessoas aí, né? Vamos chamando o pessoal aí. E todo mundo achando você linda. Muito obrigada, tio. São seus olhos. Não, não são meus olhos. O pessoal que está falando, eu só tenho a dizer que você puxou o tio. São seus olhos de tio. Fale. Deus abençoe, viu? Se você quiser falar sobre a correção agora, né? Mas assim, dizendo assim, você sabe que eu estava dando uma estudadinha, a gente conversou à tarde, né? E essa questão da cronologia dos reis da Babilônia, ela é controvertida, tá? É um estudo muito difícil e há controvérsias, há teólogos que colocam diferente daquilo que a gente daquilo até do que está no livrinho, né? E daquilo que a gente andou conversando à tarde. Então, talvez a gente precise fazer uma aula especial um dia para a gente ver essa cronologia, tá? Mas nós vamos dar uma pinceladinha, né, para o pessoal pelo menos entender qual foi essa sucessão de reis da Babilônia, né? E diante dos fatos, né? Como eles participaram dos fatos que a gente está estudando, então por isso que é tão importante essa correção, né? Pode falar aí. Tá. Então é o seguinte, quem viu minha aula, viu que eu dei um resumão, né, no começo da aula, para a gente meio que conseguir entender o que veio antes, o que foi acontecendo, né, na ordem lá da história. E eu falei que que Esdras que Neemias vinha antes de Esdras. É isso, né? É isso? Peraí que tem uma produção. É isso. Eu falei isso, né? E eu errei. O que acontece é que primeiro vem a primeira remessa de pessoas, né? O primeiro retorno. A galera vem com Zorobabel. Na segunda volta, no segundo retorno, a galera vem com Esdras. E no terceiro retorno, a galera vem com Neemias. Eu cheguei até a falar da disposição, né, dos livros, da ordem que os livros estavam, que eu até disse que a Bíblia ela não está em ordem cronológica, né? A Bíblia ela está em ordem temática, então são os temas, né, juntos por blocos. E aí eu falei que os livros estariam errados, a ordem dos livros estariam erradas, por conta da história de Esdras e Neemias estarem no lugar errado. Mas eu só queria corrigir que não eu falei errado. O que acontece é que vem Zorobabel, Esdras e Neemias. Então, tá correto, tá? Tá certinho, então. Seria Zorobabel, Esdras e Neemias. O livro é Esdras e Neemias mesmo. Deu para entender? Tá confuso? Deu para entender. Mais ou menos. Inclusive, Esther, ela tá no meio, o livro de Esther vem depois, mas
acontece que a história de Esther ela é contemporânea a esse acontecimento da volta. Sim. Ela está entre Esdras e Neemias, talvez fosse o local bíblico, né, mais correto. Mas só para a gente falar sobre os reis, né? Então, os Que a reis, invasão de... Isso, fala para mim. a ordem dos reis seria Ciro, né? Que Ciro, eu até acho muito interessante a história, né? Por trás de Ciro. Porque Ciro, ele era ímpio, mas a Bíblia diz que Deus usou Ciro para os propósitos dele, né? E isso nos mostra a soberania de Deus. Deus, ele usa quem ele quer, na hora que ele quer. Não necessariamente a pessoa tem que ser crente em Jesus, crente em Deus. Então, assim, ele era ímpio e mesmo assim, Deus precisava que o povo voltasse naquela hora, porque a profecia dizia que o povo ficaria 70 anos no exílio. Passados esses 70 anos, eles teriam que voltar. E aí, Ciro era o rei e Deus, ele usa Ciro e o decreto para o retorno vem de Ciro. Então, é um rei ímpio, né, que é usado. Eu acho isso muito interessante. Isso nos mostra, mais uma vez, a soberania de Deus. Deus faz o que quer, na hora que quer, né? E às vezes a gente fica se apegando que, pessoa tal, não é de Deus, é ímpio. E daí? Se a pessoa tiver que ser usada por Deus, Deus vai usar. Deus usa quem ele quiser. Usou até a mula, não é verdade? E aí vem Ciro, né? Esse rei Ciro, que foi o que deu o primeiro decreto. Depois vem Dario. Depois veio o rei Assuero, que o rei Assuero é o rei da história de Esther, que é esse rei com quem Esther casa, né? O outro nome dele seria Xerxes I, que até você falou, né, tio, na última aula, da história dos 300 lá, que é só a título de curiosidade, né? Xerxes seria esse rei que lutou lá na Batalha dos 300, né? Que mandou os soldados. E depois veio Artaxerxes. Artaxerxes foi o rei que mandou de volta Esdras e Neemias. Neemias. E Esdras também. Esdras foi o Ciro que mandou. Eu acho que não, Esdras. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Calma aí, produção, calma aí. Vamos lá. Porque Esdras e Neemias, eles são contemporâneos, eles viveram juntos ali. No capítulo 7, ó. Esdras, capítulo 7. Passadas estas coisas, no reino de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, aí começa a falar filho de não sei quem, filho de não sei quem. Isso. E aí diz que esse é capítulo 1, se alguém quiser ir olhar na Bíblia, é capítulo 7, versículo 1, tá? Que eu tô falando. E aí, no 8, fala assim, e Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês. Então, isso quer dizer que quem mandou Esdras de volta foi o rei Artaxerxes. Tá. Então, o rei Artaxerxes foi o rei que mandou Esdras e Neemias. Tá. O Ciro, na verdade, ele faz o decreto de retorno, né? Isso. E Zorobabel e mais algumas pessoas são os primeiros a voltar antes mesmo de Esdras e Neemias, que voltam depois sob o domínio já de Artaxerxes. Isso, exatamente. Porque o que acontece? Primeiro volta Zorobabel, e aí até foi a minha aula, né? Foi sobre o capítulo 3 do livro de Esdras. E o povo volta, Zorobabel volta com uma galera no primeiro retorno, e o que eles fazem é levantar o altar e lançar os alicerces. Né? Do templo. Do templo, os alicerces do templo. E aí, depois vem Esdras. Esdras, ele era escriba, ele volta e ele fala sobre a lei, ele era um sacerdote, né? Então, ele volta para falar
com o povo sobre a lei, né, de Deus, e depois volta Neemias, e aí ele reconstrói as muralhas da cidade. É isso mesmo. E é interessante porque a gente vê aqui na lição 3, nesse grupo de primazias do livrinho, está incluído Mordecai ou Mardoqueu. Era a mesma pessoa com nomes diferentes, né? Mas era Mardoqueu ou Mardocai, que era primo de Esther. Uhum. Então, primeiro, entre o decreto de Ciro, né, e a volta de Esdras, nesse período, o Beto até colocou, entre Esdras 6 e 7, acontece a história de Esther. Sim. Depois que acontece a história de Esther, que tem uma participação relevante do primo, né, Mordecai, ele retorna para Jerusalém. Uhum. Ele vem depois, ele retorna para Jerusalém, ele deixa a prima lá, né, Esther, que Esther era rainha, então ela permaneceu na Babilônia, ela não retornou para Jerusalém, e Mordecai não, Mordecai volta para Jerusalém, né, e junto com a segunda ou terceira leva de pessoas que estariam voltando. Sim. É meio complicado, mas nós vamos aí entendendo qual que foi como é que foi esse retorno, né? São muitos nomes, né? E muitos períodos, e às vezes a gente faz as contas dos anos, parece que não bate, mas assim, e também tem que levar em conta que a Bíblia, ela traz relatos históricos também, que vai valer a pena para o contexto e para a história. Tem mais reis que não estão relatados aqui na Bíblia. Se a pessoa for procurar na história, vai ver que teve mais reis. Mas aqui, para a história da Bíblia, né, para a história do povo de Deus, não valeu a pena incluir. Tem que colocar isso também. Eu acho que a gente tem que levar isso em consideração. Tem, inclusive, Assuero, ele é citado em momentos distintos da Bíblia, com intervalos de 200 anos. Aí a pessoa pergunta assim, mas Assuero viveu quantos anos? 300 anos? Não. Assuero, na verdade, era um título de soberania. Uhum. Então, alguns reis foram chamados Assuero. Então, o que interessa, o Assuero que interessa para nós aqui, na verdade, é Xerxes I, porque é o marido de Esther. Ele era chamado de Assuero, que vamos dizer assim, que é um título, né? Vossa Majestade, alguma coisa assim. Isso. Mas outros reis também foram chamados de Assuero, porque era um título nobre, né? Não era um nome próprio. Então, mas o que eu queria falar com você, que você falou na sua aula, e eu estava até conversando com o pastor Rogerinho sobre isso, né? Dessa unidade que o povo tinha, como eles colaboravam uns com os outros, tinha uma sinergia ali num só propósito, né? Todos trabalhando dentro daquele propósito, sem um atrapalhar o outro, dentro daquilo que Deus tinha determinado e dentro daquilo que os líderes estavam fazendo e encaminhando, né? Inclusive, quem não podia participar ativamente contribuía, né? Sim. Você falou na sua aula. O que você pode me dizer disso mais? Primeiro, o pastor Rogerinho está falando aqui sobre Esdras chama o povo para um tempo de retorno às escrituras. Sim, né? Porque sendo sacerdote e escriba, ele conhecia a lei muito bem. Na hora que ele volta, ele chama as pessoas, né, para se voltarem novamente, né, para ter um tempo com Deus, né, ele jejua, né, é muito importante porque no Velho Testamento o jejum aparece demais, né, ele sempre, antes de começar a viagem, né, que eu até falei na minha aula lá, que a viagem levava 4 meses, são 1.500 quilômetros, né, então era uma viagem muito, muito perigosa. Tinha animais selvagens na estrada, outros povos podiam atacá-los. Então, assim, muitas coisas poderiam acontecer. E eles oraram e jejuaram antes de sair
antes de sair para o retorno, né? Antes de começar o caminho. Então, sim, eu acredito que Esdras, ele teve o papel de Esdras nesse momento foi fazer o povo se voltar para a palavra de Deus. E em relação à unidade, eu até ia dar esse exemplo que você deu, tio, sobre quando eles estavam reconstruindo a muralha, né? Eles estavam longe um do outro, e com uma mão eles seguravam a espada e a arma que eles teriam que lutar caso houvesse um outro povo quisesse guerrear contra eles. E eles estavam ali trabalhando, e como eles estavam muito longe um do outro, eles combinaram que se soasse a trombeta, eles tinham que se encontrar num determinado ponto lá. Então, isso mostra que eles estavam muito conectados, né? Eles tinham que todo mundo assumir a bronca e vamos todo mundo junto. Porque eu até falei na minha aula que se não fosse assim, como é que o templo seria reconstruído? Como é que os muros seriam reconstruídos, né? É importante quando a gente quer chegar em algum lugar e a gente está em comunidade, todo mundo ir junto, né? Porque senão é impossível, ninguém chega a lugar nenhum, cada um puxando para o lado, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Tem que ter unidade de propósito, né? Todo mundo trabalhando num só propósito. É interessante. E você faz um paralelo, né, com a importância do trabalho missionário, né? Que a gente às vezes não vai lá para o campo missionário, né? Nós não estamos na África, não estamos na Europa, né? Mas nós podemos contribuir de alguma forma, até com uma oração, ou financeiramente, né? Existem muitos campos missionários de igrejas realmente sérias que a gente pode contribuir. Eu nunca esqueço que o pastor Luiz um dia falou que a igreja contribuía com os Médicos Sem Fronteira. Olha que interessante e olha que preocupação dele, né? Na verdade, não é um campo missionário, mas é um campo de amor. É um campo em que há interesse humano, né? Naqueles menos protegidos, naqueles menos assistidos, né? Socialmente, financeiramente. Então, eu não esqueço que a igreja dispunha ali de um valor também para os Médicos Sem Fronteira. É uma visão do nosso pastor interessante, né? E eu sei que a gente tem a nossa missionária, né? A gente faz o nosso trabalho missionário lá acho que é em Sergipe, né? E a gente ajuda também, colabora, ela tem feito um trabalho excepcional também lá com as crianças e com a comunidade lá de Sergipe, né? Eu acho interessante, eu sempre estou vendo documentários, a gente gosta sempre de ver como as pessoas vivem ao redor do mundo. A gente sempre está vendo canais no YouTube onde as pessoas vão para a Coreia do Norte, por exemplo. Um país super fechado, tal, e de ditadura. Então, assim, quando o país é comunista, de ditadura, assim, é complicado entrar o cristianismo, eles abafam, e na China também, dependendo do lugar, eles não podem abrir igrejas, eles não podem se reunir. E, assim, a gente tem que pensar que tem missionários que vão. Essas pessoas correm risco, às vezes vai com a família. Já escutei vários relatos de missionários que, assim, mataram os filhos na frente deles, sabe? E, assim, quando a gente não quer ir, alguém se dispõe aí, o mínimo que a gente pode fazer é ajudar financeiramente. É legal pensar no povo judeu, até quando eu vejo coisas sobre a Segunda Guerra e tal, era um povo muito unido. Eles são ainda muito unidos. Então, assim, se alguém da comunidade ali está passando fome, eles mandam dinheiro. Então, assim, isso aí a gente vê que já começou, já existia nessa época, né? Porque a galera que não veio, que não voltou, que estava bem na Babilônia, ou que não quis voltar, ou que não conseguiu comprovar lá parentesco, eles não voltaram, mas a Bíblia diz que eles mandavam ouro e prata para justamente investir, né, naquela cidade que era Jerusalém, estava totalmente destruída. Eles investiram, né? Isso é importante também, esse investimento na obra do Senhor, né? É isso aí. A Bíblia fala que esses recursos, eles foram usados para até
trazer madeiras preciosíssimas, né? Cedro, madeiras de lei do Líbano, que também era bastante distante de Jerusalém, né? E tinha que atravessar as montanhas do norte lá para poder... E eles pagavam alguns povos vizinhos ali para poder trazer, porque eles não podiam abandonar a obra. Então, alguns povos que podiam fazer essa tarefa, eles usavam esses recursos para esses povos, esses trabalhadores de outros povos. Então, eles abençoavam outros povos ao redor, né, com o trabalho. E esses povos iam buscar madeira e outros materiais, e pedras e tudo mais, para poder fazer a reconstrução, né, dos muros e do templo. Então, isso envolveu muito mais do que a comunidade, né? Deus moveu o mundo antigo. Tudo o que a gente conhece do mundo antigo foi movido para que houvesse essa disposição das pessoas em reconstruir o templo, né? Parece não, Deus já estava ali dizendo assim, olha, a presença de Deus não é só para o povo judeu, mas é para todos os povos, né? Todos os povos vão participar da reconstrução. Eu acho isso bem interessante, né? E como os reis posteriores a Ciro, eles obedeceram o decreto, né? Um decreto real era uma coisa muito importante e não podia ser desobedecido nem por um rei posterior, né? Então, quando Artaxerxes ele manda de volta Esdras e Neemias, na verdade ele vai consultar, não é, a legislação, os decretos anteriores, para que... Aí eles assim, tá aqui, né? Ciro realmente decretou a volta, então ele tem que contribuir também, porque era uma ordem real, né? Então, como Deus move toda uma situação, né? E no decorrer do tempo, né? Quando Deus quer mover uma coisa, ele move isso através do tempo, através de eras, né? Nós estamos aqui como igreja porque ele tem movimentado pessoas através de séculos para que a igreja chegasse nos dias de hoje. E eu acho muito interessante também, além dessa parte, é que como Deus é perfeito nos planos, porque a visão da Babilônia, nesse primeiro momento que o povo é levado, é que eles tiravam o povo da onde o povo estava e levavam esse povo cativo. Mas já a visão do Império Medo-Persa era outra visão. Eles não precisavam que as pessoas estivessem lá com eles. Inclusive por isso que o povo retorna. Porque eles tinham outro jeito, outra maneira de reinar sobre esses povos que eles tinham conquistado, né? Então, assim, a gente percebe que Deus ele é perfeito em detalhes, porque, inclusive, sobre a maneira de governo de um império que se levantou, ele usou, inclusive, isso. Então, assim, os planos de Deus realmente não podem ser frustrados. E eu acho que a gente passando para o que está acontecendo hoje, que para muita gente o que está acontecendo hoje é absurdo, e se a gente parar assim para pensar pela nossa cabeça, a gente não acredita que um dia a gente vai acontecer uma coisa que a gente não puder sair de casa, a gente não tem paz para ir aqui no mercado. Mas a gente não sabe dos desdobramentos, né? O futuro, como é que vai ser daqui para frente? Porque Deus tem um propósito em cada coisa, inclusive no que está acontecendo agora. A gente não sabe agora por quê, mas mais para frente acredito que a gente vai entender e tudo se encaixa, né? Inclusive isso que aconteceu, toda essa história da reconstrução. É Atos 29, né? Atos 29. Calma que eu não sei de cabeça. Procura aí, Atos 29. Atos 29. Vamos lá. Gente, enquanto a Tamires procura Atos 29, eu queria dizer que
A gente vai encerrar às 9 horas. Eu vou encerrar, mas vou voltar, tá bom? Com a Tamires, com outras pessoas, até umas 9h30. Então, quando eu encerrar, vocês fiquem atentos aí, que a gente vai voltar e vocês voltam com a gente, tá bom? Se vocês estão gostando da conversa, põe um joinha aí, tá bom? Se vocês tiverem perguntas, se vocês não entenderam alguma coisa, pode colocar aí que a gente vai responder, tá bom? Então, ninguém achou Atos 29, né? Porque Atos acaba em 28. E nós estamos vivendo, foi pegadinha, nós estamos vivendo Atos 29. Atos 29 é aquele tempo da igreja que nós estamos vivendo, com todos esses acontecimentos, né? Tudo isso já estava mais ou menos previsto, mas lá em Mateus disse que ainda não será o fim. Então ainda vamos passar por isso, vamos sair ilesos disso em nome de Jesus e vamos continuar a história da igreja até que Jesus volte. Amém. Né? Não sei se tem alguma pergunta aí, Tamires, você consegue ver alguma pergunta? A gente tem mais uns minutinhos, depois eu encerro e volto de novo, gente. Olha, eu não sei se vocês estão gostando da conversa. Gente, alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se estão gostando. 26 pessoas. Eu não sei se vocês têm interesse de ver, mas aqui na minha Bíblia mostra até como é que, na época de Zorobabel, como é que ficou o templo. Olha a figura aqui, ó, só um minuto. O templo. Isso é uma coisa interessante, eu não sei se a gente tem tempo. Que horas são aí, produção? 20h56. 20h56. Então, daqui 4 minutos... a gente vai estar encerrando e recomeçando, viu, Tamires? Tá. Interessante o que você falou na aula, eu achei interessante, né, que quando os mais antigos, mas veja que mais antigos eram pessoas de mais de 80, 90 anos. Realmente ficaram, antigos, né? Realmente antigos. E pessoas que conheceram o templo antigo, né? E quando eles viram o templo que estava sendo reconstruído, eles viram que não tinha a beleza e a riqueza do velho templo, né? Então eles choram porque eles percebem que era um templo um pouquinho... Mas aquelas pessoas que eram novos e viam a grandeza, porque não era igualmente, mas era também muito bonito, muito grande, não é? Só que esse segundo templo, ele tem uma coisa que o primeiro templo não tinha. Não sei se alguém sabe aí. Se alguém sabe, coloca aí. Eu também não sei se eu sei. Não sabe? O segundo, a Bíblia fala que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, né? Primeira. Por que será? Que a glória desse templo era maior do que o templo de Salomão. Alguém sabe? Responde aí. Sabe aí. Ajuda aí. Cadê os... A Rose quer que eu passo para ela colocar. Não vou fazer isso, não. Produção, você sabe? Minha produção aqui, você sabe, amor? Por quê? Não sabe. A glória do segundo templo, ela é excepcionalmente maior do que o templo de Salomão. Gente... cadê aí Vamos, chuta aí, o que vocês acham? Isso acontece mais ou menos quantos anos antes de Jesus? O quê? Não entendi. Esse templo... A reconstrução do segundo templo. Então, o templo ele foi reconstruído aqui, mas ele passou por várias reformas, né? Várias reformas. Inclusive, Herodes, tem uma passagem até, né? Que os discípulos falam, olha, Jesus, que lindo esse nosso templo, né? Olha como ele é maravilhoso, como ele é grandioso. E aí Jesus fala, é lindo, mas não vai ficar pedra sobre pedra. Né? E aí você está quase respondendo. Eu tô conseguindo? Está quase respondendo a pergunta. E agora eu travei. Fiquei nervosa. O segundo templo foi o templo da época de Jesus. Voltamos para o segundo episódio da temporada.
segundo episódio da temporada. É interessante também que essa passagem da Bíblia que fala que a segunda casa, que a glória da segunda casa é maior, porque também remete à aliança, né? A aliança de Cristo, ela é superior, né? E o sacrifício de Cristo também ele é superior a qualquer outro sacrifício que existia no Antigo Testamento e na Antiga Aliança. Então, o templo, a gente estava falando, né, que recebeu Jesus, onde ele foi recebido, né, ainda com 12 anos, e ele debate com os escribas, com os teólogos da época, né, os rabinos, e eles ficam maravilhados com tamanha sabedoria e tamanho entendimento da palavra, né? Ele já era, com 12 anos, ele já era o maior rabi, o maior mestre de que Jerusalém havia recebido. Tem alguma pergunta aí? Eu não vi, Tamires. Vê se tem alguma pergunta. Se tem alguma pergunta? Por enquanto a galera tá entrando só. Tem alguma pergunta aí, gente? Sim. Vocês querem saber de alguma coisa? A gente vai fazendo uma brincadeira aqui, um quiz. Vamos fazendo aqui um joguinho de perguntas e respostas também para vocês participarem, se vocês quiserem. Sim. Sobre isso quando as fundações foram lançadas, né? E alguns choraram de alegria e outros de tristeza, é uma coisa engraçada, né? Porque tudo depende do ponto de vista, né? Tem gente que vai sempre ver pelo lado ruim, antes melhor, agora não tá tão, né? Da Babilônia, e nunca tinha visto o templo de Salomão, achou aquilo incrível, né? Porque era a casa de Deus, eles vinham do contexto de Babilônia. Apesar deles terem tido, eu até falei isso na minha aula, eles tiveram zelo, né, por guardar as festas e os rituais que eles costumavam fazer. Mesmo assim, eles eram um povo que tentava ainda conservar os seus hábitos e costumes que viviam, como eles viviam, né, na terra, mas eles não moravam nessa terra. E a hora que eles veem todas aquelas promessas, né, as profecias que aconteceram antes sendo cumpridas, eles ficaram muito felizes, né, e choravam de alegria. E eu acredito que Deus, mesmo o templo sendo reconstruído, não com tanta pompa como o de Salomão, aquilo era a vontade de Deus, né? Então, essa questão de perspectiva e de ponto de vista é muito engraçado, né? É bom, a gente sempre tem que tentar ser da turma que tem um bom ponto de vista, né? Que tá sempre achando legal. De certa forma, o Templo de Salomão era a visão de Deus, mas era, acima de tudo, a visão de Salomão também, sobre o que deveria ser o templo, né? Porque ele faz ainda com muito mais riqueza. Os adornos de prata, de ouro, eram até maiores do que Deus havia determinado. E pessoas de muito longe, né, vinham para conhecer o templo, que era uma maravilha do mundo antigo, era uma coisa muito bonita e muito grandiosa. A arquitetura era uma coisa que não existia naquela época, né? E, então, é uma visão do rei, né? A respeito de... Agora, o segundo templo é uma visão realmente de Deus, né? Do templo que ia receber o rei dos reis, não é? E como ele veio montado num jumentinho, ele não veio montado num cavalo branco, né? Então, por que o templo teria que ser tão pomposo, né? O templo, na verdade, era Jesus, não é? A segunda casa, que tem a glória maior, é Jesus, né? Inclusive, 70 anos depois de Jesus, os romanos destroem completamente esse templo para nunca mais ser reerguido. Sim. Né? E aí começam a funcionar as sinagogas, né? E as igrejas. E o templo não é mais erguido, porque o templo agora é a igreja, né? Somos o templo do Espírito Santo.
Sim. É a morada do Espírito Santo. Então, o templo não faz mais sentido, né? E o que tem lá hoje, eu nunca fui para Jerusalém, infelizmente, mas o que nós temos lá hoje são as muralhas, né? O Muro das Lamentações, que é parte do templo, né? Do que existia. Que é parte do Templo de Salomão, né? Mas de Salomão, Ele tem é muita gente um. que questiona, né? Porque dizem que pode ser que não era nem naquela região, não tem como saber com certeza, né? Exatamente, exatamente. E pelo que parece, o Templo de Salomão foi completamente derrubado. Sim. Então, existe essa discussão, né? E o que acontece é que no planalto, acima do muro, existem as mesquitas agora, né? Os islâmicos tomaram ali, porque também é um campo santo para eles, né? Também ali tem um significado, né? A respeito de quando Davi fez o sacrifício a Deus, né? Essa é a história de Davi. E ele faz um sacrifício ali. E muita gente diz também que ali é onde Abraão ia sacrificar seu filho, né? Então tem significado também para os islâmicos. E depois eles tomam aquele planalto do templo e constroem a mesquita lá, se não me engano, é o Domo da Rocha, que está lá, e tem mais uma, que também as pessoas visitam, lá é mais restrito, porque eles são islâmicos, mas também dá para fazer visitação. Então é muito interessante, porque a história se confunde também com a história contemporânea, né, do que nós vivemos hoje. Sim. Né? Tem pergunta aí, pessoal? Eu não sei, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Tem o pastor Rogerinho falando que e hoje nós somos o templo. Verdade, né? Que engraçado. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Todo esse esforço que eles fizeram, né? Porque até na aula eu falei que na hora que eu li, eu tive essa dúvida. Por que a primeira coisa que eles ergueram foi o altar? Primeiro eles ergueram o altar, quando eles chegaram, ao invés de eles começarem já a erguer a muralha, ou enfim, as fundações, a primeira coisa que eles ergueram foi o altar. E isso foi porque o altar, ele representava a presença de Deus, e era no altar onde eles faziam sacrifícios diários, né? Então, todo dia tinha que ir lá sacrificar por conta dos pecados, por conta da lei de Moisés, né? E hoje em dia é tudo muito mais simples, né? Nós somos o templo do Espírito Santo e o altar não precisa ser essa coisa mística. A gente não precisa, por exemplo, agora, na época dessa pandemia, que a gente não pode sair de casa, a gente não precisa ir para a igreja, né? Tanto que a gente está fazendo todo esse esforço, né? De a gente se falar pelas redes sociais, usar, né, o YouTube, o Instagram, porque nós somos a igreja, né? A igreja não é um lugar, não é um lugar físico. As pessoas são a igreja do Senhor, né? E a igreja do Senhor está espalhada por todo mundo. Então, a igreja do Senhor não está unido fisicamente, mas a gente está unido em espírito. Nós somos a igreja, né? A gente não precisa mais de todo esse cerimonial. É isso. O sacrifício de Jesus colocou um final em tudo isso. E na religiosidade, né? Nós não precisamos ser tão religiosos no pior sentido da palavra, né? Nós temos que ser religiosos no melhor sentido da palavra, do religare, do estar ligado com Deus, né? Sim. E é isso, e esse acesso é muito mais simples hoje, né? Jesus possibilitou esse acesso tão fácil hoje que você vai lá no seu quarto, se ajoelha, em pé, deitado, do jeito que você quiser, não tem nenhuma regra e você tem contato com o Pai, né? Então, isso tudo, né? É claro que a gente está fazendo o estudo de Esdras e Neemias, né? É importante falar isso, né? O Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, ele é o espelho das coisas do Novo Testamento, né?
A Bíblia é espelhada, na verdade, né? Então, quando a gente faz um estudo do Velho Testamento, a gente não quer que você fique exaltando Esdras e Neemias, porque eles são figura de Cristo. Todo o Velho Testamento remete à pessoa de Cristo e ao seu sacrifício e à sua obra na cruz. Né? Então, quando a gente fala e a gente vai fazer ainda muitos estudos, né, sobre o Velho Testamento. No segundo semestre, se Deus assim permitir, nós vamos falar sobre Elias e Eliseu. Também vamos falar sobre o Velho Testamento. Mas a figura central da nossa fé é Jesus. Sim. A gente fala do Antigo Testamento sempre para falar de Jesus. A gente não consegue não falar de Jesus. Verdade. Né? Ele é o nosso maior amor, né? Ele é o centro da nossa fé, não é? Ele é o autor da nossa fé, e a Ele que nós rendemos toda adoração, toda glória, todo louvor, né? Mas nós temos que falar daqueles personagens, dos patriarcas, que de certa forma estamos também falando sobre Jesus, e a gente não consegue escapar, né? A gente vira e cai em Jesus, como nós estamos fazendo agora, né? Sim. Jesus, tudo isso foi para cumprir exatamente o que já havia determinado desde o princípio de tudo, né? Que era Jesus. Então, é interessante quando você lê a Bíblia que você percebe isso, né? A importância de você estudar o Antigo Testamento é você entender que tudo estava sendo preparado para a volta de Jesus. Né? É a história da redenção, do começo ao fim, né? Desde a queda e como depois o homem, a história humana foi sendo preparada para que o grande final, né? Para que Jesus voltasse e nos desse esse tempo de graça, esse tempo de igreja, né? Esse tempo de comunhão, né? Até que, enfim, um dia nós estaremos juntos na glória, né? No meu tempo falava assim, no porvir. Porvir, é. Porvir. Porvir, Eu né? vou falar. É o que está por vir, né? Nós vamos estar com Jesus reinando com Ele. Né? Alguma pergunta aí? Eu estou aqui. Na verdade... Eu estou vendo que algumas pessoas fugiram, viu, Tamires? Mas, amém. A galera fugiu. Tô vendo aqui 19 pessoas, ó. Tinha mais. Tinha mais. Amém. Né? Nós estamos aqui para 20, para 10, para uma pessoa. Né? Não tem problema. Reiterando o que eu falei no começo. Eu acho que lives, independente se é a minha, do pastor de segunda, de terça, de quinta, teria que ter no mínimo 100 pessoas. Né? Vamos ver se a semana que vem a gente consegue atingir aí essa meta, né? De 100 pessoas por live. Lembrando, Tamires, que hoje ainda tem a oração das 23h33, o Clama a Mim, tá? Tem sido uma bênção também. E você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que era isso mesmo. Acho que era isso. Eu só queria corrigir, né, o que eu havia dito errado na aula sobre a ordem. Mas é só isso. Se alguém tem alguma dúvida e eu souber responder. Eu não sei que oração agora. Não sei que oração. 9h18. 9h18, no meu aqui 9h15. Vocês querem continuar? Vamos continuar ou vocês querem orar e encerrar? O que vocês querem fazer? Povo de Deus. O que a gente pode fazer, o Beto está falando, né? Existe esse paralelo também, Tamires. Você pode fazer vários paralelos, na verdade, na história de Esdras e Neemias, na reconstrução, né? Como eu falei lá na primeira aula, essa reconstrução ela pode simbolizar a reconstrução de uma igreja, não é?
como a gente tem vivido na nossa igreja, não uma reconstrução, mas uma reorganização, uma nova formatação, né? Respeitando a história da igreja, a história do pastor Luiz, isso eu lembro sempre, mas também tendo uma visão do futuro, né? Essa igreja que vai estar aí, né? Até que Jesus volte, então ela precisa ter uma direção, ter uma formatação nova, ter uma visão, né? Respeitando a história, mas olhando sempre para o futuro. E essa história de Esdras e Neemias também pode simbolizar aquela reconstrução pessoal, não é? Tem muita gente que esqueceu o primeiro amor, né? Que participou de uma igreja evangélica, de uma igreja cristã, e por algum motivo se afastou. Nós vemos isso sempre na nossa própria igreja, nós vemos pessoas que estão afastadas e que voltam ao pé do altar ali, se arrependem, né? E essa simbologia também que tem a reconstrução, né? Como é importante a gente primeiro reconstruir o altar, que foi a primeira coisa que foi reconstruída, né? Porque, na verdade, se fosse pelo pensamento humano, né? Se fosse pela vontade humana, talvez a primeira coisa a ser reconstruída seriam os muros, para proteção. Né? Mas a vontade e o desejo de estar na presença de Deus, que é aquilo que simbolizava o retorno a Jerusalém, era estar presente e poder participar do culto, da adoração a Deus ali na terra de origem deles. Né? Então, o desejo primeiro foi a reconstrução do altar. Sim. E depois os alicerces, né? Depois os alicerces do templo e, mais ou menos ao mesmo tempo, já reconstruindo os muros, que também é importante, né? Os muros falam em defesa, né? Aos nossos corações ele fala em defesa. Como a gente primeiro reconstrói o altar, é aquele momento que você fala assim, nossa, eu estou afastado de Deus. É aquele sentimento que você tem de, por que eu me afastei? É o filho pródigo, lembra da história do filho pródigo? Sim. Ele pede para o pai, eu quero dar minha herança aí que eu quero caminhar. Né? Eu quero conhecer o mundo, eu quero ver o que tem lá. E o pai fala, então, está aqui, né? Pode ir, está aqui a sua herança. E ele vai, e a palavra de Deus fala que ele gasta dissolutamente, né? Essa é a palavra exata, dissoluta. Ele gasta com qualquer bobagem, ele gasta lá com os prazeres da carne, com os prazeres do mundo, né? E até que acaba a provisão dele, né? Porque quando a gente está no mundo, chega uma hora que você acaba aquela alegria que você tinha, aquela alegria de estar vivo, de estar conectado com Deus, aquilo vai diluindo. Sim. Você tem a alegria temporal, que é a alegria que o mundo dá. Né? Não a alegria de Deus. E aí ele cai em si e diz assim, nossa, eu preciso voltar para o meu pai. Eu estou sentindo falta da casa do meu pai. Né? Isso é reconstrução de altar. Sim. Ele vai para a casa do pai, né? Ele retorna, ele fala assim, aqui eu estou comendo bolotas, né? Estou comendo porcaria. Lá na casa do meu pai, até os servos comem melhor do que eu. E ele volta para a casa do pai, reconstruindo um altar. Né? E depois o pai recebe o filho e coloca uma sandália nova no pé, dá novas vestes, põe um anel no dedo, que tem uma simbologia muito grande, é de honra, né? O anel no dedo. Com honra, né? Então, aí é a reconstrução dos muros, porque existe uma proteção do pai. O pai dizendo assim, esse é meu filho. Esse é meu filho, ninguém toca nele. Uma sandália nova, uma roupa nova, um anel no dedo. E eu acho que pode fazer um paralelo sobre os alicerces, né, os fundamentos, que a Bíblia diz que a gente tem que lançar, a gente tem que construir a nossa casa. A gente tem que ver os fundamentos que a gente usou para construir a casa, né? Para mim, essa reconstrução paralela que a gente pode fazer é a palavra de Deus, né?
A palavra de Deus tem que ser o nosso alicerce. É a partir dela que a Sim. gente levanta a nossa casa. É a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela traz comunhão, né? Quando a gente insiste na igreja, ela diz assim, olha, tem que ler a Bíblia, gente, tem que fazer, vem aqui para a igreja, vamos fazer o estudo bíblico. Você precisa conhecer da palavra, é através do estudo bíblico que você conhece a palavra. Sim. Não é? E a importância não é você conhecer a palavra de Deus por conhecer. Porque Satanás conhece a palavra de Deus. Mais do que nós. Sim. Mais do que nós. Mas nós temos que conhecer a palavra de Deus para ter comunhão e intimidade com Deus. Para conhecer o Pai. Ninguém conhece, ninguém se... Oi? E não se deixar bater, né? O vento forte vai vir, como diz aquela passagem na Bíblia, né? Que o vento vem, e se o seu alicerce ele é firme, a sua casa não cai, né? Então, eu acho que se o nosso alicerce é firme na palavra de Deus, a gente tem um bom conhecimento da palavra de Deus, as coisas que vêm, os problemas que vêm, o vento vem. Você pode até dar uma cambaleada, mas cair, você não cai. Porque o seu alicerce é firme, né? Então, o paralelo é esse. Eles fizeram esse alicerce, primeiro reconstruir o altar, depois o alicerce. Então, quer dizer, a gente reconstrói o altar, entende quem é Deus e depois a gente procura saber quem é Deus, né? E como a gente conhece Deus? Pela palavra. A palavra que é? A palavra, ela mostra, ela conta, ela nos ensina sobre Deus, né? No começo ao fim, é um assunto só, é Jesus, é Deus, né? Então, eu acho que o nosso alicerce tem que ser a palavra de Deus. E a partir dele é que a gente vai começar a levantar a nossa casa. É isso mesmo. Você quer acrescentar alguma coisa? Eu só vou chamar o Rio depois para ele dar uma palavrinha e a gente já vai encerrar. Não, eu acho que eu já falei tudo. Posso encerrar com você? Sim. Muito obrigada pela oportunidade. Eu quero agradecer também o pastor, né, que falou antes de mim aqui, que participou. Não foi fácil fazer, não. A cena tá de prova. Eu gravei, tipo assim, os 30 vídeos, tá? Não foi nada fácil. Muito difícil. Mas eu agradeço a oportunidade. Toda vez que eu preparo uma aula, eu estudo muito. E é assim que a gente aprende, né? A palavra de Deus, ela é muito rica, tem muitos detalhes, e assim, não esgota. E é um assunto que eu amo falar. Então, se dá para ficar, tipo assim, uma noite inteira falando e a gente vai dar só uma pincelada. Eu agradeço muito a oportunidade e mando um beijo para todo mundo, que eu tô com muitas saudades de frequentar a igreja, de dar abraço nas pessoas. E espero que a gente esteja junto, estejamos todos juntos o mais breve possível. Amém. Obrigado. Sou eu que agradeço a você, né? E por essa disposição também. Eu acho que disposição para trabalhar é tudo, sabe? Eu fico feliz quando vejo alguém disposto a trabalhar. Não importa se... não importa a condição que a pessoa tem. Pode ser uma pessoa muito humilde, é isso que eu quero dizer. Mas se ela tem disposição, ela vai conseguir. Não é o seu caso, que você é uma moça preparada, né? Você fala bem, né? Mas a disposição é tudo, né? Obrigado, tá? Deus abençoe sua vida, a sua casa aí, fica com Deus. Depois, também estou com saudade de você, viu? Pois Qualquer dia, a gente saudade não tá se aí. vendo, viu, gente? Verdade, a gente não se vê mais. Eu fiz aniversário e fiquei sozinha aqui. Tá sendo difícil, a gente tá tão acostumado a estar sempre junto, né? Então, a gente também está vivendo esse tempo de separação, mas tudo tem um propósito, que nem a gente falou, né? Obrigado. Mas fica aí coladinha com a gente ainda, tá? Pode deixar. E obrigado por tudo. Valeu. Obrigada, um beijo. Gente, é bom, né? A gente vê pessoas... Eu estou precisando, na verdade, de mais uma professora. Tá? E eu sei que tem muita gente
que tem possibilidade, tem disposição e tem qualidade para ser professora do Ministério do Ensino. Então, quem se achar aí e tiver no coração esse desejo, depois fala comigo, a gente vai fazer uma entrevistazinha, tá? Para a gente poder acrescentar mais uma professora, porque as mulheres realmente, elas têm, quando elas fazem uma coisa, realmente elas fazem com vontade, né? Aplicadas naquilo. Eu tenho lá mais professores do que professoras, mas estou querendo mais uma professora. Então, se alguém quiser aí participar do Ministério de Ensino, depois fala comigo, tá bom? Não sei se o Ryu está aí. Eu queria mandar um abraço para a Grazi, a nossa prima, esposa do Ronaldo, que está também vendo a gente. Um abraço aí para o pessoal de Alphaville aí. Deus fique com vocês também, que vocês estejam sentindo o amor e a presença de Deus aí onde vocês estão. Também estamos separados de vocês, mas com muita saudade também. Um dia breve, se Deus quiser, que é a nossa oração, esse tempo seja breve, nós estaremos juntos aí também com vocês, tá bom? Cuida dos velhinhos aí de vocês aí também, tá bom? Ryu, solicita aí que a gente tem uns minutinhos aí para você falar aí com a gente, tá? A semana que vem a gente vai estar com o Pedro. O Pedro vai fazer a gravação das 2 próximas aulas e vai estar participando da live. E a gente vai também colocando outras pessoas para participar, porque a gente quer que todo mundo participe, tá bom? Hoje foi a Tamires. O Ryu é quase membro honorário aqui da live do Ministério do Ensino. Vamos colocar ele mais hoje. Semana que vem acho que ele vai ficar de banco. Nós vamos colocar uma outra pessoa aí para ele descansar um pouquinho. Mas queria falar com o Ryu, se você pudesse solicitar aí a sua entrada, Ryu. Eu vou te acrescentar aqui. Um abraço para vocês aí de Alphaville, aí Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Vamos ouvir o nosso teólogo aqui agora. Ricardo Ryu. O teólogo Panda. O Panda teólogo. E aí, meu amigo? Deus abençoe. Tudo bem? Legal. E aí, como é que tá? Vamos aqui enclausurados, levando a nossa... O que você tem para falar aí a respeito de tudo que a gente falou até agora, né? A gente estava falando tanta coisa gostosa, né? De que a gente tem aprendido aí com Esdras e Neemias. Particularmente essa lição 4 da Tamires, né? Da reconstrução do culto, né? A restauração do culto. O que você pode acrescentar para a gente aí? Dá uma gota de sabedoria sobre a nossa live. Vai ser difícil acrescentar alguma coisa, porque a Tamires, ela foi perfeita nas colocações dela, entendeu? E até quando ela falou assim, poxa, eu errei e tal coisa, ela foi perfeita. A aula foi sensacional. Conteúdo teológico, as exposições de ideias, tá perfeita a aula, cara. E eu acho que a igreja é isso aí, Paulo. Eu acho que a igreja, para a gente conseguir restaurar alguma coisa, a gente não restaura nada se não tiver comunhão, se não tiver quem faça, se não tiver quem se disponha para fazer as coisas, sabe? E eu acho que a gente tem que restaurar o altar da nossa vida primeiro. Eu acho que isso é muito importante, viu? Eu acho que se a gente restaurar o altar da nossa vida, permitir que Deus possa fazer a obra na nossa vida, eu acho que com o altar restaurado a gente pode partir para o próximo passo da reconstrução, né? Eu penso assim. É interessante que Deus, ele vai, ao mesmo tempo que ele vai permitindo e tem o propósito de reconstrução de Jerusalém, ele também vai reconstruindo a vida dos líderes, né? Os líderes também vão vivendo ali circunstâncias que vai crescendo na vida deles, sabedoria, fé, sabedoria para liderar, né? Que ser líder não é fácil. Se você quer ser líder, às vezes o líder não é fácil, né?
Vixe. Na verdade, o líder é aquele que Deus levanta, né? Em todas as esferas, né? Interessante, então, que Deus vai também trabalhando a vida de Esdras, Neemias, de Zorobabel. Pode falar. E você vê que na própria vida de Esdras, né? Você vê que ele recebeu instrução de quem? De Zacarias e Ageu, né? Que eram contemporâneos dele também. Se você ler lá o livro de Ageu, você vê Ageu conversando com Zorobabel lá. E é muito interessante, cara. A gente olha na Bíblia, muitas vezes a gente acha as histórias meio confusas, né? Só que quando a gente começa a estudar, por isso que o estudo é importante, a gente começa a encaixar todas as histórias. E aí as histórias começam a fazer sentido. É isso que é maravilhoso, entendeu? As outras vezes que eu li a Bíblia inteira, eu fiquei meio perdido, não entendi as histórias, ficava, poxa, mas o que isso aqui tem relação? Quem vem primeiro, quem vem depois? Mas quando você começa a se aprofundar, essas verdades vão sendo reveladas para nós. Por isso que é importante o estudo. Eu acho sensacional. Eu sou suspeito de falar de estudo, né? É isso mesmo. E você vê como na reconstrução de Jerusalém, Deus também deu uma importância muito grande para a reconstrução da fé, não é? E das escrituras e daquilo que era a tradição judaica, né? Ele se preocupa individualmente com as pessoas, né? Ele é um Deus individual também, né? Como eu disse na aula passada. Ele é o Deus do universo. Ele reina sobre a terra, mas ele tem uma preocupação especial por cada um. Ele quer que cada um reconstrua o seu próprio templo, a sua própria muralha, cada um reconstrua o seu altar. Ele trabalha a vida dessas pessoas individualmente, não é? Porque é individualmente que nós somos abençoados com a graça, que nós somos abençoados com uma vida reta cristã, não é? É importante viver em comunidade, é importante viver em igreja, mas porque é ali que a gente faz a obra de Deus, é ali que a gente é abençoado, mas também nós temos que entender que individualmente nós também estamos sendo reconstruídos e aprimorados. Nós estamos vivendo uma vida cristã. Então, o estudo bíblico, né, a sua devocional que faz em casa, a sua leitura bíblica, a sua oração, não é? Isso tudo também, talvez, seja mais importante do que tudo, porque, na verdade, quando você for chamado no altar branco, seu pastor não vai estar com você, não. É isso. Vai estar só você lá. Do jeito que você é, né? E eu falo para os jovens também. Às vezes a gente costuma... A impressão que dá que os mais velhos, um pouco mais velhos, né? Poxa, eles são maçantes, são chatos, porque eles ficam falando para a gente estudar. Que nem eu falei para os jovens, o plano de leitura bíblico, ler 4 capítulos por dia, que até outubro terminava a Bíblia, sabe? A gente lança esses desafios para estimular as pessoas. Porque como é que você vai servir um Deus que você não conhece? Fica difícil. E as pessoas, elas querem servir um Deus, mas nem conhecem o Deus que elas servem. Por isso que eu estimulo, sempre falo para os jovens, porque a continuidade da casa de oração, da nossa igreja, das outras igrejas, são jovens. Se eles não tiverem paixão, amor, e uma característica da nossa comunidade que o Rogerinho falou é o quê? É o amor, a comunhão, o partir do pão, todo mundo junto, entendeu? E isso a gente não pode perder. E a gente tem que passar para eles isso. Para que essa missão seja deles logo após isso. Isso é sensacional. É tremendo. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que a aula foi perfeita. Você, o Rogerinho, a Tamires, aí o pessoal, os professores aí estão de parabéns, cara. O conteúdo tá muito bom, para uma teologia bíblica muito boa, entendeu? E que Deus continue abençoando todos nós aí nessa caminhada aí. E que Deus faça a obra na nossa casa. Que a casa está aqui e que o Senhor possa reinar sobre ela. É isso que eu peço. Amém.
É isso mesmo. Amém. Eu agradeço a sua participação. Você sempre traz um, um tempo, né, para a gente aqui na nossa live, de conhecimento bíblico, principalmente trazendo essa empolgação, né, que você tem do estudo, do conhecimento bíblico. Isso é muito importante. E manter acesa a chama, que eu sempre falo para você, né? Não deixar o conhecimento bíblico apagar a chama, né? Não, sempre Você que o tá coração quente, né? Você que tem lá que está fazendo teologia na Metodista, você sabe que o símbolo é a cruz e a chama, né? O quanto é importante a chama arder, né, no peito. Porque às vezes até a Bíblia fala que a palavra ela pode trazer um esfriamento, né? Ela pode trazer, mas a palavra que vem com a intimidade com Deus, com você ter a palavra e ter a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, né? Continuar tendo experiência com Deus. Essa é a palavra que eu queria achar. Não é? O estudo da palavra traz a experiência. Entendeu? Deus vai acrescentando experiência na sua vida e experiência acrescenta a fé. Quando vem a palavra de Deus bem instruída, bem aprendida, com experiência cristã, aí é imbatível. Aí ninguém segura. Né? É isso que a gente fala, que é a junção das duas coisas, né? Que é o conhecimento e a graça. Se os dois andarem juntos mesmo, vida piedosa, a prática, isso, porque o conhecimento ele serve para que as pessoas fiquem encantadas, que elas possam aprender, não para trazer arrogância, né? Arrogância, prepotência, julgamento, entendeu? Não, é o contrário. É para abrir os olhos para as verdades, entendeu? Isso que é interessante. Eu vejo inúmeros teólogos aí, até alguns pastores, que eles às vezes a coisa deixou eles arrogantes, sabe? Transformou eles áridos, ásperos, sabe? E aí ela perde a função dela, que é o quê? De abençoar a vida das pessoas. Ela se torna uma ortodoxia morta, né? Então... É isso que eu quero para a sua vida, você sabe disso, que você mantenha acesa a chama, tá bom? Você sabe que eu te amo. Eu vou me despedir de você agora, já vou dar os últimos avisos e vou estar encerrando. Obrigado pela sua participação. Fica com Deus aí, Deus abençoe. Valeu, viu? Amém. Gente, então, lembrando que nós vamos ter o nosso plantão na igreja, tá? Quem quiser retirar o kitzinho do estudo da Santa Ceia, nós estaremos lá desde as 9 horas da manhã. Eu e a Rose estaremos lá das 11 à 1 da tarde na igreja. Nós vamos fazer um esquema lá muito seguro, tá bom? Não precisa ficar preocupados nem comigo, nem com vocês. Vai ser um esquema muito seguro. Nós vamos estar lá com as máscaras bonitinhas lá, entregando o kit, né, da Santa Ceia e recebendo também as primícias, tá bom? Então, vocês vão ter das 9 até 5 horas, se não me engano, da tarde, até as 3 da tarde. Mas eu e a Rosa estaremos lá das 11 à 1 da tarde. Quem quiser matar a saudade, passa lá, pega o seu cálicezinho, leva a sua primícia, tá bom? Eu queria dizer também que se tem alguém que está acompanhando as aulas que nós estamos disponibilizando na internet, no YouTube, se você não assistiu ainda, assista, porque tem sido aulas, nós estamos na 4ª aula. Dá para você assistir em uma aula, em 1 hora, você assiste as 4 aulas, que são aulas de 15 minutos. Tá? E despertar em você o desejo de fazer esse estudo que a gente está fazendo. Eu ainda tenho lá na igreja alguns fascículos desse livrinho aqui, ó, da editora Cristã Evangélica. Você pode acompanhar melhor, tá, as aulas. Então, se você quiser, pega comigo lá amanhã também, entre 11 e 1 hora da tarde também, eu vou estar lá para quem quiser buscar o livrinho lá, pode buscar. Custa R$10, é baratinho, e nós vamos estar lá, tá bom?
não percam a nossa oração, Clama a Mim, das 11h33. Semana que vem nós voltamos já com a 5ª aula, tá bom? O Pedro Servoni está preparando a 5ª aula, vai estar disponibilizado para vocês. A gente avisa, tá bom? Terça-feira, quarta-feira, a gente já avisa para vocês que está disponibilizada a aula. E para vocês acompanharem que na sexta-feira nós vamos estar fazendo a live também. Se você tiver alguma dúvida, anota no papelzinho. Eu acho que o pessoal está entendendo tudo, porque ninguém tem dúvida, né? Até eu, quando leio, tenho dúvida. Então, vocês podem trazer suas dúvidas aí, tá bom? E não sei se tem mais algum aviso. Se tiver, o pastor Rogerinho pode me lembrar aqui. Da live, da oração das 23h33, já falei hoje, né? O Clama a Mim, 23h33, a oração da noite, que nosso pastor Rogerinho vai estar nos dirigindo. O que mais aqui? Amém. Queria agradecer a todos que ficaram comigo até essa hora, tá bom? Como eu disse, na semana que vem a gente volta. E na semana que vem nós vamos ter uma novidade, tá? Nós vamos fazer uma live, eu não sei ainda que dia que nós vamos fazer, feira, depois do estudo bíblico a gente faça uma live, trazendo uma novidade para vocês, uma bênção que Deus tem preparado para a nossa igreja, tá bom? E fiquem atentos, fiquem curiosos, porque a gente vai estar anunciando também essa live, tá? Vai dizer o dia que vai ser. Muito obrigado, eu queria orar pela sua vida, pela minha vida. Não esqueçam que a live dos jovens amanhã, a partir das 20 horas, tem sido uma bênção e divertido. É uma live mais alegre, mais festiva e tem sido muito bom, tá? Eu participo da live lá, né? Quando teve a cabeleira louca lá, eu apareci com a cabeleira. Então, muita gente tem participado. Não é o culto live dos jovens, não. É bênção para todos, tá bom? E eu espero que vocês participem amanhã. Domingo, o nosso culto de ceia a partir das 10 horas, né? Então, quem pegar o kit amanhã, o kit vai ser consagrado no culto de domingo. Então, você pega o kit e fica atento lá na consagração dos elementos que vai ser feito no culto de domingo às 10 horas, tá bom? Vamos orar? Pai amado, Deus de misericórdia, Pai, obrigado, Senhor, por essa live, por este culto de agora à noite, Senhor. Te agradeço, Pai, pela vida dos irmãos que ficaram comigo até agora, Senhor. Deus abençoe a vida deles, ó Pai, a disposição deles estarem aprendendo, Pai, da Tua Palavra. Ó Pai, humildemente nós nos colocamos aqui, ó Pai, com todas as nossas limitações, ó Pai, mas nós sabemos que quem traz, Senhor, as boas novas é o Senhor, ó Pai, quem nos inspira é o Senhor. Ó Pai, o Senhor é o Deus que inspirou Esdras e Neemias, Zorobabel, Senhor. Nos inspire também, Senhor, nessa reconstrução da nossa vida, Pai, nesse novo tempo na igreja, Pai. Nos inspira principalmente nesse novo tempo de vida, Pai, em que situações se apresentam para nós, ó Pai. Não nos deixe perder a fé, Senhor, nem a esperança, Pai. Que nós possamos, ó Pai, crer em Ti mais e mais e mais, ó Pai. Que nós não percamos, Senhor, a fé que nós temos, ó Pai, de que o Senhor é Senhor de todas as coisas, ó Pai, e tudo está nas Tuas mãos, ó Pai. Nós pedimos, ó Pai, que nos dê uma boa noite, nos despeça no Teu shalom, na Tua paz, até, ó Pai, a oração das 11h33, ó Pai, que nós possamos estar juntos lá também, em nome de Jesus, ó Pai. Eu te peço e te agradeço. Obrigado, gente, fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã, então, estaremos lá na igreja. Tá? Eu e a Rose a partir das 11 horas. Mas lá, desde 9 horas da manhã, já vai ter gente lá. Vai ter outra equipe lá também preparada para entregar o cálice para vocês. Tá bom? Vamos até às 3 horas. E quem tiver com saudade, aparece lá, que a gente, pelo menos de longe, assim, te dá um abracinho assim, ó. Tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe. Uma boa noite para vocês.